Altos riscos de cancelamento com esse vídeo aí, Ana. Ai, Tati, meu cu. Ai, desculpa, não pode falar isso. E quem não tem cu, né? Vai se ofender. Que nem o pintinho. O pintinho nasceu sem cu, foi peidar e explodiu. Esse vídeo faz parte dos vídeos de reedição que a gente tá fazendo. E tem um vídeo de muito tempo atrás, onde a gente era muito jovem, não só por fora, mas também por dentro, que é um vídeo de uma certa ingenuidade, de acredita que o mundo pode ser bom. Se eu voltasse pra conversar com a Ana Roxo do passado, voltasse 8 anos, ia falar, amiga, não vai ser bom, vai ser uma merda. E o vídeo chama O Mundo Tá Chato Pra Quem? A gente vai retomar esse vídeo, mas antes de retomar eu quero responder. O mundo tá chato pra quem, Tati? Pra nós, né? Pra mim tá chatíssimo. Nossa, que mundo chato! Pra mim tá cada vez mais chato. Comecemos pelo começo e vamos retomar do que a gente tá falando naquele vídeo. A gente está falando de um momento específico, eu não sei se vocês se lembram, que foi quando começou a ter um tipo de discussão sobre humor e sobre piadas, e uma discussão de tipo, não, gente, não pode fazer piada com preto, não pode fazer piada com gay, não pode ficar fazendo piada misógina. Era naquele contexto, e veja bem que estamos falando de opressões que são opressões bastante sérias e que a gente chama de opressões estruturais. A gente continua achando isso. Claro que sim. A gente continua achando que não tem que fazer piada com preto, não tem que fazer piada com mulher, não tem que fazer piada com gay. Não, vou fazer uma ressalva, posso? Você não pode fazer piadas que ofendam essas pessoas. Você pode fazer piadas que envolvam essas pessoas sem ofendê-las, né? É possível fazer uma piada e não ser ofensiva ao gay, entendeu? O gay pode ser um personagem da piada. Eu queria muito saber como, é bem difícil, na verdade. Isso vem pela história do riso, história do humor e tal. Não sei o que, você fazer piada com minorias, você sempre acaba tomando partido da maioria. E as piadas que são mais, digamos, corrosivas com as estruturas, em geral, são piadas que vêm das pessoas que são párias, as minorias, e que elas vão fazer piada com as maiorias e com situações que coloquem as maiorias no ridículo. Foi num contexto muito específico que a gente tinha esses grandes stand-ups começando, e esses grandes stand-ups que eram, e ainda são, né? Homens brancos, héteros. Tome tento, meu filho. Agora tem mais gente fazendo isso, e essa questão acho que tá bastante elaborada, bastante resolvida, apesar de uma hora ou outra pipocar umas merda por aí, né? Umas pessoas que acham que é engraçadinho. Enfim, o que mudou de lá pra cá? Eu tenho um lugar meio que eu localizo, e eu acho que o legal de fazer esses vídeos todos é que a gente vai refazer, né, os nossos vídeos, a gente vai repassando por como que mudou, pelo menos no nosso ponto de vista, como é que mudou. O que você acha que mudou, Tati, de lá pra cá? O que eu acho é que teve uma espécie de pulverização das pautas. E as pessoas começaram sempre se identificar com pequenas coisinhas, de maneira que as grandes coisas, você perde elas de vista. Então, para mim, para você, certamente, que a gente estava falando antes, existem certas coisas que são estruturais na sociedade. O racismo e a misoginia, né, vamos falar de gênero e raça, são dois elementos que de fato são muito determinantes de outros tipos de opressão variados. O problema é que foram se criando milhões de situações para além de racismo e misoginia, que eu acho que inclusive a homofobia tem um componente misógino junto, que as pautas foram se diluindo, se diluindo, se diluindo, se diluindo, e você perde de vista as grandes lutas. Eu acho que teve uma pulverização de pautas, e isso foi uma coisa que a gente começou a aprofundar o entendimento a partir de uma coisa que, inclusive, aconteceu no canal, e é de onde a gente pode falar para não atacar ninguém, vamos atacar a gente mesmo, que é, por exemplo, de gordofobia. Então, no começo, quando começou toda essa questão sobre gordofobia, obviamente, nós duas somos gordas, eu mais do que a Tati, porque há mais tempo, eu sempre fui. Me engajei muito nessa pauta, a gente tem vídeo sobre isso, e é uma coisa que me interessa e que eu percebo. Gordofobia, a gente sabe que tem questões que são questões que enchem o saco, de fato. Quando você vai no médico com unha encravada, ele manda você emagrecer. Quando você não cabe nos lugares, quando você vai pegar um voo e a pessoa do lado. São coisas com que eu lido sempre, e eu acho que falar sobre elas ajuda a mais pessoas que lidam com isso a gente poder falar sobre isso. Eu acho que isso é uma questão estrutural. Eu não só não acho, como não é. Dado
dado que não temos uma população de gordos que foi explorada economicamente por uma população de magros. Isso é o que define uma opressão estrutural. Eu fui vendo a pauta sobre gordofobia virar uma pauta completamente arrombada, não pode falar arrombado, vou falar. Era quase uma conscientização, um compartilhamento de problemas que pessoas gordas passam, virar uma luta pelo direito do corpo gordo ser igualmente objetificado como corpo magro. Obrigada, querido, eu não quero. Então a gente começa também a entender que essas pautas, que são pautas derivadas, digamos assim, são pautas que se vinculam a essas pautas maiores, porque a gordofobia, ela vai transpassar questões de gênero, questões de raça e questões de classe. A gente tem que voltar para essas questões um pouquinho para entender de que tipo de coisa a gente está falando. E daí a gente entra num problema que vira um problema, que é onde eu queria que você aprofundasse, se você não tiver outra coisa para falar antes, que parece que virou uma mera questão de linguagem, que junta com uma questão que a gente tinha falado antes, das pessoas não ouvirem argumento até o fim. Eu vou parar de falar aqui pra você falar, Tati, também, porque senão só é desembestando que eu tô muito puta da vida com essa história. Vou falar uma coisa antes, porque o que acaba acontecendo é uma hiperindividualização. Então, assim, qualquer coisa, a gente é humano, sabe? Todos nós temos diferenças. Diferenças com as quais a gente convive bem, ou a gente convive mal. E estou tirando desse bolo essas grandes opressões estruturais, por favor. Então, por exemplo, eu não gosto do meu olho, né? Porque ele parece bistrábico. Eu tenho uma crise com isso. Eu fico, né? Porque vesga, não sei o que, já ouvi muito isso. Então, imagine que alguém fala, vesga, sobre outra pessoa. Eu falo, meu Deus, isso me deu um gatilho e tal. Aí, com o tempo e terapia, enfim, e a idade, você começa a perceber que isso é uma característica minha, que me incomoda, eu lido com essa característica que me incomoda, me entristece aqui, ali, já me deu 1000 bodes, entendeu? Eu não vou levantar uma pauta, tô assistindo um canal que eu gosto, por exemplo, e alguém fala, porque aquela vesga de não sei quem, eu vou mandar um e-mail longo para o canal falando, olha, por favor, muitas pessoas sofrem com a vesguice, então, por favor, evite usar a palavra vesgo, porque ela tem uma conotação. A gente acaba desconsiderando as diferenças que as pessoas têm e transformando cada traço individual numa espécie de pauta. Me lembrou o e-mail do queixo. Você lembrou? Vou expor para vocês a situação. Em uma live qualquer nossa, a gente tava falando do queixo dos Habsburgos, que é super conhecido porque todos os quadros que retratam esta família real importantíssima europeia, que eram os Habsburgos, todos têm aquele queixo. É um prognatismo, né? Tem um queixo meio assim, a mandíbula fica mais para frente. E a gente comentou isso, que isso era provocado por um tipo de doença que foi provocada pela endogamia. Eles casavam entre si, então esse traço foi acentuado. Eu acho que a gente chegou a comentar que era um queixo feio. Aquele queixo feio falou isso, aquele queixo feio. Eis que alguns dias depois a gente recebeu um e-mail de 3 laudas da pessoa dizendo que a gente não poderia se referir ao que esse queixo desse tipo como feio, porque as pessoas sofrem porque tem queixo feio. Então, é isso que eu tô falando, é do vesgo, entendeu? E aí, gente, o outro tem queixo feio, eu tenho uma pança em formato de pera, parece uma bunda na frente do corpo, tenho pouco cabelo, sou meio careca. A gente segue a vida. A gente segue a vida. Faz terapia, não é uma pauta importante de se lutar pelo dia do orgulho do queixo grande. Ou num outro vídeo que a gente tem, que é como conversar com um idiota, a gente recebeu também, você não pode chamar as pessoas de idiota, porque no século XVIII idiota se usava para se referir a pessoas que tinham algum tipo de doença mental. Ou você não pode falar, nossa, gente, fiquei muito louca. Não pode falar assim de louco, porque aí as pessoas que são loucas mesmo. Então tem um negócio de linguagem muito louco, que a gente usa uma palavra, e essa palavra ela foi proibida, porque essa palavra ela entra em alguma coisa que você vai ofender algum tipo de gente, e você não ouve o raciocínio até o fim, você não ouve o sentido, a conotação que se está dando
falando aquilo, e às vezes não é uma conotação, é muito diferente eu falar, nossa, fiquei muito louca, e eu xingar um negro de macaco. Vocês não conseguem perceber a diferença? Não é possível que vocês não consigam perceber essa diferença. Então, assim, descansa um pouco, gente. Descansa um pouco e procura ouvir o que as pessoas estão falando até o fim, porque o mundo está chato. Tá chato pra caralho. Porque toda vez que a gente fala uma coisa, a gente tem que falar, eu estou dizendo isso e com isso eu não quero dizer que. E aí fica impossível de se comunicar, porque a gente tem que redefinir todas as palavras e colocar exatamente o campo semântico que você está usando. E se você está se referindo a essa palavra como ela era usada no século XVIII, ou no vulgo da palavra como se usa coloquialmente agora, fica um puta de um saco. Mais do que um saco, porque eu acho que o drama é que isso vai além da pura chatice, ocorre um enorme esvaziamento das lutas que precisam ser feitas, que isso é contra essas opressões que são estruturais. Então o que vai acontecendo? Essa pulverização acaba levando a uma hiperindividualização que transforma em pauta qualquer suscetibilidade individual. Achei tão bonita essa frase. Fala de novo. Transforma em pauta qualquer suscetibilidade individual. Transforma em pauta uma idiosincrasia. Vamos usar palavras difíceis? Basicamente isso. Então, quem frequenta aquele pântano do Twitter sabe do que eu tô falando muito bem. Alguém posta uma foto abraçando o pai no Dia dos Pais, faz uma declaração de amor pro pai, e aí vai lá uma enxurrada de comentários falando, você não deveria fazer isso, pois não sei quantos % da população brasileira cresce sem pai, e porque isso desperta gatilho em muitas pessoas que têm o pai ausente. Porra, você entende? É claro que ter pai ausente significa uma questão política séria, que é a misoginia e como os homens se safam, como o aborto masculino é permitido, etc. Mas, porra, você vai pegar uma suscetibilidade sua, um drama pessoal, a sua história do seu pai ausente, tatanana, e você impõe isso como uma restrição à expressão de outras pessoas, de alguma maneira. Não, fora que tá completamente errado o sentido disso, entendeu? Porque em vez de você lutar pra homens não abandonarem as famílias, você luta pra pessoa não postar foto do pai? Ah, gente! Aqui é o nosso risco, né? Eu, Tati Fadel, acho que tem uma despolitização completa disso. Quando você deixa de olhar para as grandes opressões, essas de fato, vou repetir o que você falou, os negros e mulheres foram explorados economicamente durante centenas, quiçá milhares de anos. Ou seja, tem toda uma estrutura, o capitalismo se erigiu sobre isso. Aí você vai desviando, você vai pulverizando, pulverizando. Aí quando você vê, você tá querendo se envolver, você tem uma geração inteira twitteira que tá envolta em plástico bolha. Bicho, tá. Não consegue lidar com diferenças. Fulano tem pai, o outro tem pai ausente, o outro teve um pai filho da puta, outro tem uma mãe narcisista, etc. E eu vou lidando com as coisas, das minhas características físicas, da minha história. Eu tenho que ir lidando porque assim é a vida, cheia de diferenças. O que eu vou fazer? Eu não tô em plástico bolha. E aí você simplesmente dissolve todas as grandes lutas que fazem a humanidade avançar e você transforma numa questão que é individual. Parabéns, capitalismo, você conseguiu mais uma vez. Parabéns, capitalismo. Isso é neoliberal pra caralho. Isso é dividir para conquistar, porque se cada pessoa tem uma lista imensa de todas as micro-opressões, que são opressões, digamos assim, hierarquicamente menores, não estruturais, como é que você junta uma galera pra lutar contra essas opressões mesmo? Como é que junta a galera? Se cada um é o alecrim dourado do floco de neve, que a individualidade é única. Então por isso que a gente acha que o mundo tá mais chato agora, sim. Aquele vídeo a gente falava que o mundo tá chato pros racistas, o mundo tá ficando chato pros misóginos, mas eu agora estendo o seguinte, o mundo acabou ficando menos chato para os racistas e para os misóginos. O mundo tá zero chato pra eles. Porque no meio de tanta gente virando, ai, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar aquilo, eles estão podendo, e eles estão falando, e eles estão crescendo, eles nadam de braçada. Em vez da gente lutar pra parar de ter uma coisa tão opressiva em cima da aparência e a gente aceitar as pessoas como são, a gente fica, ai, não fala assim, porque... E parece que a pessoa tá super resolvida, tá mal resolvida. É isso
que eu queria dizer. Isso aí não é autoconhecimento, isso aí não tá resolvido. E aí chega, Tati, porque o cancelamento virar e eu caguei também. Ai, não pode falar caguei, porque as pessoas que não cagam. E as pessoas com obstrução intestinal? Se você gosta do nosso canal, se você chegou até aqui, não xingou a gente antes, não mandou um e-mail de 3 laudas falando que a gente se perdeu na vida e tudo mais. Se você chegou até aqui, considere apoiar o nosso canal, porque agora a gente vai precisar de apoio, que agora a gente tá falando as coisas. Então, se você quiser apoiar a gente pelo Catarse, ou se você quiser fazer um Pix pra gente, ou se você quiser fazer um Valeu Demais também, tá valendo. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, comentem aqui. A gente fala essas coisas e a gente nunca perdeu a dimensão de que a gente pode se equivocar. E se você achar que a gente tá muito louco, com louco eu não quero ofender nenhum tipo de pessoa que tenha uma doença mental de fato, tudo mais, todas as ressalvas que tem que fazer pra falar isso, você comente aqui no canal e a gente tá sempre aberto a discutir.